Olá, pessoal. Estamos com uma questão aqui do concurso professores ao estado do Rio de Janeiro, tá? É uma questão bastante interessante por se tratar de uma questão envolvendo funções e uma questão bem diferente, não é uma questão comum onde a toda hora apareça, tá? Então vamos primeiro entender a questão e ver que não existe nada de muito complicado, de muito complexo. Dá tranquilamente para você entender a questão e resolvê-la, tá? Então, vamos devagarinho aqui? Olha só. Seja Fn igual a D, onde D é o número de divisores positivos do número natural N. Então, repara. Vamos pegar como exemplo, vamos tomar como exemplo o f de 4. O que seria isso? Ora, o 4 é o n, tá? O número natural. Essa função associa ao 4 a quantidade de divisores de 4. Quais são os números que dividem 4? Divisores positivos. Quais são os divisores positivos de 4? É o 1, o 2 e o 4. Portanto, nós temos 3 divisores. Logo, o f de 4 vale o quê? Vale 3. Né? Então, veja como é que é fácil a gente entender a questão. O que seria a função inversa? O que seria a função inversa de D? A função inversa de D, você é o contrário. Você vai ter que achar qual é o número que tem 3 divisores. E aí você vê que a resposta ela não é única, ela não é 4. Existem outros números que têm o quê? Que tem 3 divisores. Isso é a função inversa desse meu exemplo. Tá? Então note que a função inversa, ela não é, essa função, ela não é, quer dizer, não é nenhuma função, é uma relação, né? Porque você tem vários números que estão associados a quem? A 3 divisores, tá? Muito bem. Então, no nosso caso, continuando o exercício, ele fala, se f de 1 representa a relação inversa da f, repara que ele não fala nem função, porque não é função. Né? Então, a relação inversa da f, então podemos afirmar que o f de menos 1 é igual a 2. Ora, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte. Ora, quem são? Quem são os números D? Quem são os divisores positivos de D? Sabendo que esses divisores, esses números, perdão, na verdade, todos eles têm o quê? 2 divisores. 2 divisores positivos. Ora, então é fácil a gente concluir o seguinte. Quais são aqueles números que apresentam 2 divisores? Ora, todo número D positivo tem como divisor
ele mesmo e a unidade. Perdão, a unidade e ele mesmo. Com isso, nós temos o quê? Uma série de números. Quer dizer, esse número D, na verdade, pode ter outros divisores, tá? Mas como aqui ele diz só 2 divisores, esse D, ele é um número tal, é um número natural tal, que apresenta só esses 2 divisores, ele mesmo, que é o D, e a unidade. Então, esses números seriam quais? Ó, o 2, por exemplo, só tem como divisores quem? Ele e a unidade. O número 3 só tem como divisor ele e a unidade. O número 4, nós vimos que tem 3, então ele não serve. O número 5, o número 7, e vai por aí afora. Então nós estamos percebendo o seguinte, que isso na verdade é a classe dos números o quê? Pares? Não, par só tem esse. Múltiplos de 3? Não. Múltiplo de 3 tem esse. Números ímpares? Não, tem o 2 aqui. Quadrado dos números primos? Não. Opção correta é a letra B. Repara que todo elemento de D possui como divisores quem? 1 e ele mesmo. E esse conjunto D nada mais é do que quem? Do que o conjunto dos números primos. Então, essa relação, ela diz isso. Quem é o F de 7? O F de 7 é 2. Agora, quem é F menos 1 de 2? F menos 1 de 2 pode ser qualquer um desses números. Ou seja, é a classe dos números o quê? Dos números primos. Hã? Então veja, gente, é uma questão fácil, uma questão simples, mas uma questão que exige da gente interpretação. Interpretar o que ele está falando, né? E conhecer definições de função, função não, porque é uma relação, de relações inversas, né? E conhecer também o conceito de quê? De um número primo. Bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Continue lá dando aquela força pra gente no canal Intermate. Assine lá, né? Para que a gente possa estar cada vez melhorando mais o nosso canal ao seu serviço, te ajudando, né? Colaborando com a sua formação, que é muito importante, né? Atingir os seus objetivos, passar nos concursos é um prazer para a gente e a nossa finalidade, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.